Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou o professor Lucas Barbosa e vamos dar continuidade à correção no nosso trabalho de geometria. Então, continuando a partir da quinta questão, quais as fórmulas para medir? Letra A, área do triângulo retângulo. Aqui eu estou mostrando para vocês a aula teórica, a aula número 1 de triângulo retângulo, que vai nos mostrar todas as fórmulas que a gente vai utilizar, né? Então aqui a gente observa que a área do triângulo retângulo é calculada da seguinte forma: A vezes B dividido por 2. Aqui nós observamos, né, na figura esquemática do triângulo retângulo, o lado A seria a base e o lado B seria a altura do nosso triângulo retângulo. Então, para calcular a área, a gente faz A vezes B dividido por 2, ou base vezes altura dividido por 2. Letra B, perímetro do triângulo retângulo. O perímetro, como vocês bem sabem, nada mais é do que a soma de todos os lados de uma figura, né? De uma figura geométrica. Então, o perímetro nada mais é do que A mais B mais C. Letra C, lado A do triângulo retângulo. Bom, o lado A a gente calcula da seguinte forma: a raiz quadrada de C ao quadrado menos B ao quadrado. Letra D, como é que a gente calcula o lado B? O lado B é igual a raiz quadrada de C ao quadrado menos A ao quadrado. E letra E, como é que a gente calcula o lado C? O lado C é calculado da seguinte forma: raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Assim, só a gente ir anotando as fórmulas ao lado. Letra F, soma dos ângulos alfa e beta. Aqui a gente observa que a soma dos ângulos alfa e beta é igual a 90 graus. Sempre, professor? Exatamente, sempre vai ser igual a 90 graus. Por quê? Porque no triângulo retângulo a gente já tem esse ângulo aqui que é um ângulo de 90 graus. E a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180. Então, se aqui já tem 90, quanto é que falta para 180? 90, não é mesmo? Então, alfa mais beta só pode ser 90. Letra G, seno de um ângulo interno do triângulo retângulo. Como é que a gente calcula o seno de um ângulo interno do triângulo retângulo? Aqui a gente observa, ó, o seno do ângulo alfa, que a gente considerar, vai ser igual a cateto oposto dividido, né, sobre a hipotenusa. Repetindo, o seno de um ângulo interno do triângulo retângulo é sempre igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Letra H, cosseno de um ângulo interno do triângulo retângulo. Bom, aqui nós vemos, ó, cosseno de um ângulo interno do triângulo retângulo é sempre igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E letra I, tangente de um ângulo interno do triângulo retângulo. Aqui nós observamos bem que é sempre igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, quinta questão bem simples, só escrever as fórmulas que a gente normalmente utiliza e entender, né, aí os conceitos para entender também a fórmula. Vamos para a sexta questão. Defina a hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Questão importantíssima, tá, para a compreensão do triângulo retângulo. A hipotenusa sempre é o maior lado do triângulo retângulo. Tá? A hipotenusa é isso, sempre é o maior lado do triângulo retângulo. O cateto oposto vai ser aquele cateto oposto, vai ser aquele lado do triângulo retângulo que está oposto ao ângulo que a gente está marcando. Então, aqui nessa figura a gente vê bem, né, o ângulo X. Qual é o lado oposto a esse ângulo X? Exatamente, esse aqui. Então, a esse lado a gente chama de cateto oposto ao ângulo que a gente está considerando. E o que seria o cateto adjacente? O cateto adjacente é aquele que não é a hipotenusa e nem é o cateto oposto. Portanto, só pode ser o cateto adjacente. Entenderam? Qualquer coisa vocês podem voltar ao vídeo, escutar quantas vezes quiserem. Tá? Sétima questão. Para a sétima questão, eu vou ampliar aqui para a gente conseguir fazer os cálculos melhor. Tá? Bom, então vamos lá. Para o seguinte triângulo retângulo abaixo, calcule a área, o perímetro, o lado A, o lado B e o lado C. Questão ótima para a gente treinar aí como é que a gente trabalha com triângulo retângulo, questão fundamental. Então vamos começar aqui pelo cálculo da área. A gente sabe que a gente calcula a área de um triângulo retângulo da seguinte forma: A vezes B dividido por 2. Só que aqui observem que nós não temos o valor do lado B. E aí? A gente primeiro precisa encontrar o valor do lado B
para depois calcular a área, não é assim? Então vamos começar calculando o lado B para depois calcular a área. Então vamos calcular o lado B. Vocês sabem que o lado B é calculado da seguinte forma, né? B vai ser igual a raiz quadrada de C ao quadrado menos A ao quadrado. Não é assim? Perfeito. Mas quem é C e quem é A? Para quem não se lembra, quem não assiste a aula teórica sobre triângulo retângulo, aqui nós temos o lado A, que seria a base, o lado B, que seria a altura, e o lado C, que seria a hipotenusa. Tá? Perfeito. Então vamos só substituir aqui para a gente resolver. B vai ser igual a raiz de C ao quadrado. Gente, quem é C? 10. Então aqui eu vou colocar 10 ao quadrado. Menos A ao quadrado. Gente, quem é A? 8, não é assim? Então eu vou colocar aqui 8 ao quadrado. Perfeito. Então B vai ser igual a raiz quadrada de 10 ao quadrado. Quanto é 10 ao quadrado? Não é 10 vezes 10? É o 10 duas vezes, né? 10 vezes 10. Então 10 vezes 10 é 100. Menos 8 ao quadrado. Aqui não é 8 vezes 8? 8 duas vezes, né? 8 vezes 8? 64. Perfeito. Então B vai ser igual a raiz de 100 menos 64. Gente, 100 menos 64 é quanto? 36. Perfeito. Então B vai ser igual a raiz de 36, que é quanto? 6. 6 vezes 6 não é 36? Então a raiz de 36 é 6. Não é assim? Maravilha, eu achei o valor de B. Eu vou colocar aqui, ó. B vai ser igual a 6, ó. Ah, professor, agora eu já tenho o lado B. Se eu tenho o lado B, eu posso calcular a área, né? Assim, se eu tenho o lado B e o lado A, eu posso calcular a área. Exatamente. A gente sabe muito bem que a gente calcula a área da seguinte forma. A área ela vai ser igual a A vezes B, que é base vezes altura, dividido por 2. Perfeito. Então aqui eu vou representar a área só para a letra A, tá certo? Letra A maiúsculo vai ser a nossa área. Aliás, para não vou colocar só a letra A mesmo. Então vamos só substituir. A área vai ser igual a qual o valor de A? 8. Beleza. 8 vezes B. Qual o valor de B? 6. Tudo isso dividido por 2. Então 8 vezes 6, vou colocar aqui, ó. 8 vezes 6 é igual a 48. Então vai ficar 48 dividido por 2, tá certo? Então A vai ser igual a 48 dividido por 2, que é igual a 24. Ah, professor, 24 o quê? A questão não me deu se era em centímetros, se era em metros. A gente coloca 24 unidades quadradas, né? Porque sempre que a gente estiver se referindo à área, vai ser centímetro quadrado, metro quadrado. Se a questão não deu se é em centímetro ou em metro, a gente bota unidades quadradas. Unidade significa dizer que a gente não sabe se é centímetro ou se é metro, tá certo? Então a área, vamos colocar aqui, vou digitar, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim ao vivo. 24 unidades quadradas. Aí a gente aproxima aqui. E esse 2, a gente clica em página inicial, fonte, clica na setinha e sobrescrito, que eu já ensinei para vocês, né? Vamos agora calcular o perímetro. O perímetro é simples demais. Vou representar o perímetro pela letra P. Então, o perímetro sempre é a soma dos lados, ou seja, A mais B mais C. Então, o perímetro vai ser igual a quanto é o valor de A? 8. Quanto é o valor de B? 6. E quanto é o valor de C? 10. Beleza. Então, P vai ser igual a 8 mais 6 mais 10. Ó. 10 mais 8 dá 18, né? 18 mais 6, 24. 24 unidades. Já que eu não tenho se é em centímetros ou se é em metro, né? Em metros. Beleza. Então, eu vou colocar aqui, perímetro vai ser igual a 24 unidades.
Professor, não é ao quadrado não? Não. Ao quadrado é só quando a gente está calculando alguma área, tá? Vamos agora calcular o lado A. Bom, como é que a gente calcula o lado A? O lado A vai ser igual a raiz quadrada de C ao quadrado menos B ao quadrado. Simples demais. Então, o lado A vai ser igual a raiz quadrada de quem, gente? Quem é o lado C? O lado C é 10, então aqui vai ficar 10 ao quadrado. Menos, quem é o lado B? 6, então aqui vai ficar 6 ao quadrado. Fácil demais. Então, o lado A vai ser igual a raiz quadrada de 10 ao quadrado é quanto? É 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. Menos, quem é 6 ao quanto é 6 ao quadrado? Né? 6 vezes 6, ou 6 duas vezes? 6 vezes 6 é 36. Maravilha, simples demais. Então, o lado A vai ser igual a raiz quadrada de 100 menos 36, que é 64. Então, o lado A vai ser igual a... Quanto é a raiz de 64? Muito bem. A raiz de 64 é 8. Aí vocês podem me perguntar, professor, o senhor fez o cálculo do lado A, não é assim? O cálculo bonitinho do lado A, a partir da fórmula, e realmente encontrou que o lado A tem valor 8. É isso mesmo? Exatamente. A gente comprovou que realmente o lado A tem um valor 8. Tá vendo como é fácil de calcular? Bom, o lado B a gente já calculou, deu 6. Eu mostrei para vocês como era que a gente fazia o cálculo. Agora vamos calcular o valor de C, né? Muito fácil. Ó. C vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Assim que a gente calcula C. Então vamos substituir aqui. Ó. C vai ser igual a aliás, primeira raiz, né? Raiz de A ao quadrado. Quanto é o valor de A, gente? 8. Então vai ficar 8 ao quadrado. Mais B ao quadrado. Qual o valor de B? 6. Então aqui eu vou colocar 6 ao quadrado. C vai ser igual a raiz de 8 ao quadrado é quanto? 64, né? Beleza. Mais 6 ao quadrado é quanto? 36. Maravilha. Então, C vai ser igual a raiz quadrada, né, de 64 mais 36. Quanto é 64 mais 36? 100. Ah, professor, muito bacana. Então, C vai ser igual a raiz de 100, que é igual a 10. Olha só, 10 o quê? 10 unidades, já que a gente não tem 6 centímetros em metros. Confirmamos que realmente o valor de C está correto? Confirmamos, ó. C aqui é igual a 10. Então, assim que a gente trabalha, pessoal, com o triângulo retângulo, basicamente. Vamos colocar aqui o valor de A, a gente já sabe, né? O valor de A é 8 unidades. 8. Aqui o valor de B a gente já tinha calculado, né? Já tinha feito passo a passo, que é 6. E o lado C, acabamos de calcular, que é 10. Simples demais. Qualquer coisa, revisa o vídeo, veja quantas vezes vocês quiserem. Vamos para a próxima questão. Bom, a próxima questão ela é super interessante. É a questão 8. E é uma questão que nos permite trabalhar, nos permite pensar um pouquinho sobre o seno, cosseno e a tangente, né? Então ela pergunta o seguinte: como você calcularia o seno, cosseno e a tangente do ângulo de 45 graus da figura anterior? Uma questão muito importante. Então, gente, olhem para essa imagem aqui do lado, tá? Onde a gente tem as fórmulas, todas as fórmulas do triângulo retângulo. Como é que a gente calcula o seno de um ângulo considerado? Seno, vamos colocar aqui, gente, ó. O seno, ele vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Como assim, professor? Como assim? O seno é o seno de 45 graus, que é o ângulo que a gente está considerando. Então, como é que a gente faria? Seria assim, ó. Seno de 45 graus vai ser igual ao cateto oposto. Gente, quem é o cateto oposto? O cateto oposto seria o lado oposto ao ângulo. Seria esse lado aqui. E qual é esse lado? Não é o lado B?
Nós vimos isso na questão anterior. Esse lado aqui não é o lado B? Pois é, quanto vale o lado B? O lado B vale 6. Então, o cateto oposto seria 6. E quanto vale a nossa hipotenusa desse triângulo aqui? A nossa hipotenusa, a gente sabe que a hipotenusa sempre é o maior lado do triângulo. Então, 6 dividido por 10. Então, aqui ficou fácil demais. Quanto seria, então, o valor de seno de 45 graus? Quanto é o seno de 45 graus? É 6 dividido por 10. E quanto é 6 dividido por 10? 0,6, gente. 0,6. Tá? O seno de 45 graus é 0,6. Vamos ver como é que a gente calcularia agora o cosseno de 45 graus. Então, vamos colocar aqui, cosseno de 45 graus, que é o ângulo que eu estou considerando. Vamos olhar aqui para a fórmula. O cosseno vai ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, não é assim? Então, vamos colocar o cateto adjacente sobre a nossa hipotenusa. Maravilha! Então, vai ficar cosseno de 45 graus, muito fácil, é igual a... Gente, o que é o cateto adjacente? O cateto adjacente, lembrem-se, é aquele que nem é a hipotenusa e nem é o cateto oposto. A gente sabe que o 10 seria a nossa hipotenusa, porque é o lado maior. Esse lado aqui seria o nosso cateto adjacente. Deixa eu só ver se eu coloco um pouquinho mais para cá. Esse lado aqui seria... Aliás, cateto adjacente não. Seria o nosso cateto oposto, tá? Porque está oposto ao ângulo que a gente está considerando. Assim? E não pegou aqui, mas dá para a gente entender. E o que sobrar é o nosso cateto adjacente. Então, o nosso cateto adjacente aqui seria o 8. Tá? Então, vai ficar cateto adjacente, que é 8, dividido pela hipotenusa, que a gente já sabe que é 10. Tá certo? Então, o nosso cosseno de 45 graus é 8 dividido por 10, que é 0,8. Simples demais. Agora vamos calcular a nossa tangente de 45 graus. Tangente de 45 graus vai ser igual a... Olhem para a fórmula aqui ao lado. Tangente é sempre igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Sempre eu vou calcular a tangente assim, professor? Sim. Então, a tangente... ela vai ser igual, a tangente de 45 graus, né? Que é o ângulo que a gente está considerando. Ela vai ser igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto? A gente já sabe que é o B lá, né? O 6. Dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? 8. A gente já sabe. Então, a tangente de 45 graus... ela vai ser igual a 6 dividido por 8... que é igual a 0,75. 0,75. Tá vendo como é fácil? Então, como você calcularia o seno, cosseno e a tangente do ângulo 45 graus da figura anterior? Aí vocês podem fazer o cálculo ou vocês podem colocar assim. O seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá certo? É assim que a gente calcula. Simples demais. Vamos para a próxima questão, que pergunta o seguinte. Qual o conceito de triângulo isósceles? Bom, o conceito de triângulo isósceles é muito simples. O triângulo isósceles ele é uma figura geométrica plana que tem como característica, óbvio, se é triângulo, né? 3 lados e 3 ângulos internos, sendo que 2 desses lados são iguais e um lado é diferente. Da mesma forma, 2 ângulos são iguais e um ângulo é diferente, né, em relação aos ângulos internos. Esse seria o conceito de triângulo isósceles. 2 lados e 2 ângulos iguais e um lado e um ângulo diferente. Tá certo? 10ª questão. Quais as fórmulas para medir ou calcular, né, ou mensurar a área do triângulo isósceles? Aqui a gente observa, né? A área do triângulo isósceles é igual a base vezes a altura dividido por 2. Letra B. A altura do triângulo isósceles.
a altura do triângulo isósceles pode ser calculada de duas formas, né? A raiz quadrada de a ao quadrado menos b ao quadrado dividido por 4. Ou então a gente pode calcular da seguinte forma: a vezes o seno do ângulo alfa. Letra C, perímetro do triângulo isósceles. Gente, o perímetro nada mais é do que a soma dos lados, né? Então seria a mais b. Ou então 2 vezes a mais b. Que a gente vê bem isso. Letra D, ângulo alfa. O ângulo alfa é igual a 90 menos beta sobre 2. Menos beta, que é esse bzinho aqui estranho, que vocês ficaram em dúvida no que era. É o beta. Como é que a gente calcula o lado B, né? A letra E, lado B. O lado B vai ser igual a 2 vezes A vezes o cosseno do ângulo alfa. E letra F, como é que a gente calcula o lado A? O lado A vai ser igual a B dividido por 2 vezes o cosseno do ângulo alfa. Simples demais. Era só para você colocar as formulazinhas aqui na frente. 11ª questão. Para o seguinte triângulo isósceles abaixo, calcule a área, a altura, o perímetro, o ângulo alfa e o lado A. Aqui a gente tem um triângulo isósceles, dois lados iguais e um lado diferente, tá certo? Dois ângulos iguais e um ângulo diferente. Aqui nós temos qual seria o valor do lado B, assim, que é 16 centímetros. E nós temos aqui que a altura desse triângulo isósceles é 20 centímetros. Então, eu vou dar uma ampliação, fazer uma ampliação para a gente calcular melhor. Bom, vamos começar aqui calculando a área. A gente sabe que a área, vou representar aqui pela letra A maiúscula, a área vai ser igual a base vezes a altura, dividido por 2. Assim. Então, a nossa área vai ser igual a base. Gente, quanto vale a base? 16. Né? Aqui vai ficar 16 vezes a altura. Quanto vale a altura? 20. Dividido por 2. Então, aqui vai ficar a área vai ser igual a 16 vezes 20, que é 320, dividido por 2. Portanto, a nossa área vai ser igual a 320 dividido por 2, que é igual a 160. A questão nos forneceu a unidade de medida. Colocou que é centímetros. Então, aqui é centímetros. Como estamos falando de área, centímetros quadrados. Muito simples, né? A nossa área é igual a 160 centímetros quadrados. Então, vamos colocar aqui na questão, tudo organizadozinho. A área vai ser igual a 160 centímetros quadrados. Para quem não conseguir colocar sobrescrito, esse 2 aqui sobrescrito, não tem problema, eu considero, tá certo? Mas para quem conseguir, é melhor, fica mais correto. Pronto, calculamos a área, agora eu vou apagar o quadro para a gente calcular a altura. Vamos calcular então a nossa altura. Bom, gente, as duas formas de calcular a altura exigem o valor do lado A. Né? E a gente não tem aqui o valor do lado A. Então, infelizmente, não dá para calcular a altura por enquanto. Primeiro, a gente vai ter que calcular o valor do lado A, tá certo? Para aí sim a gente conseguir calcular o valor da altura. Então, vamos colocar aqui, vejam só, o cálculo do valor do lado A. Então, o lado A vai ser igual a B dividido por 2 vezes o cosseno do ângulo alfa. Gente, a gente sabe que o valor do ângulo alfa é 60 graus, tá certo? E a gente sabe que esse outro ângulo aqui, ó, ele também é igual a esse. Então, esse ângulo aqui também vai ser igual a 60 graus. Tá certo? Ah, professor, então é só a gente substituir. Exatamente. Então, o valor do lado A vai ser igual ao valor de B. O valor de B é o valor da base, né, que é 16. 16 dividido sobre, ou sobre, né, 2 vezes o cosseno do ângulo alfa. Então, aqui vai ficar igual ao cosseno de 60 graus, que é o nosso ângulo alfa. Mas, professor, a questão não me deu o valor do cosseno de 60 graus. Aí eu ensinei para vocês a fazer uma tabelinha, né, que é a tabela dos ângulos.
Vocês poderiam pesquisar nessa tabela ou pesquisar na internet aí quanto é o valor do cosseno de 60 graus. Mas é muito simples, o cosseno de 60 graus é 1 meio, né? E a gente sabe que 1 meio é igual a 0,5. Então a gente só substituir aqui, ó, o A vai ser igual a 16 dividido por 2 vezes 0,5, que é o cosseno de 60 graus. 0,5 ou 1 sobre 2, né, que é 0,5 ou 0,50. Então, o nosso lado A vai ser igual a 16, tá certo? 16 dividido por 2 vezes 0,5 ou 0,50 é 1, tá? Então aqui o nosso lado A ele vai ser igual a 16 dividido por 1, que é 16. Então o lado A vai ser igual a 16. Agora a gente chega a um impasse, a um problema nesse triângulo. Sabe por quê? Porque para um triângulo ter os 3 lados iguais, ele não pode, aqui é 16 centímetros, tá? Ele não pode ser um triângulo isósceles. Um triângulo que tem os 3 lados iguais, ele não é um triângulo isósceles, ele é um triângulo equilátero. Essa era a pegadinha desta questão. E aqui você pararia, né, a resolução e informaria aqui embaixo. Este triângulo, para quem colocou isso aí, ó, quem sacou, né, isso, esse triângulo não é isósceles. Esse triângulo não é isósceles, e sim equilátero. Para quem colocou isso daí, acertou em cheio, tá? Eu fico muito orgulhoso por terem percebido a partir do cálculo. Então, esse triângulo aqui, ele não é um triângulo isósceles, e sim um triângulo equilátero, portanto, não dá para a gente continuar a resolução da questão, já que as fórmulas vão ser diferentes. Então, gente, esse ângulo aqui, ele seria de quanto? Seria também de 60 graus, porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 60 graus. Daria para chegar à conclusão de que esse triângulo não é um triângulo isósceles da seguinte forma. Bom, se aqui eu tenho 60 e aqui eu tenho 60, para chegar em 180, eu só posso ter que esse ângulo aqui também é de 60 graus. E a gente sabe que a definição de triângulo equilátero também é essa, né? Aquele triângulo que tem todos os ângulos internos iguais. Então não pode ser um triângulo isósceles. Para ser um triângulo isósceles, teria que ter 2 ângulos iguais e um ângulo diferente. Pessoal, era isso. Só colocar o acento agudo aqui, né? Palavra proparoxítona, todas são acentuadas. Muito obrigado, um grande abraço. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, eu vou estar disponível até meio-dia, meio-dia e meio. Até a próxima.